Bom dia, querido irmão, querida irmã da Primeira Igreja Batista de Jardim Olavo Bilac. Que a graça e a paz do nosso Deus repouse de forma abundante sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Amém? Uma alegria grande estarmos aqui, iniciando este domingo na presença de Deus. Quero convidá-los nesse momento a compartilhar o nosso link através dos grupos aí de WhatsApp, compartilhar aí o link através dos seus contatos, para que outras pessoas possam estar conosco nessa manhã, louvando, adorando ao Senhor e aprendendo da sua palavra. Amém? Vamos nesse momento compartilhar. Eu vou fazer aqui o meu compartilhamento. Faça aí você também o seu compartilhamento, tá bom? Rapidamente aqui. Pronto. Fiz o meu compartilhamento. Acredito que vocês também tiveram tempo aí hábil para fazer o seu compartilhamento do link. Vamos juntos nessa manhã falar com o nosso Deus. Vamos iniciar o nosso culto nessa manhã orando ao Senhor. Feche os seus olhos. Certamente você tem motivos de agradecimento. Certamente você tem motivos para colocar aí diante de Deus as suas orações. Nesse momento nós vamos estar falando com o Senhor. Vamos estar orando, vamos estar falando com Deus. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, por esse dia que o Senhor tem nos concedido. Te agradecemos, ó Pai, pela tua misericórdia, pela tua graça, pela vida que o Senhor tem nos dado. Deus, que nessa manhã dominical nós possamos, ó Deus, ouvir a tua voz falando ao nosso coração. Nós possamos, ó Deus, nessa manhã ser ministrados pela tua presença, pela tua palavra. Ó Deus, queremos colocar diante do teu altar a vida, Senhor, daqueles que estão, ó Pai, passando, ó Pai, por momentos difíceis de desemprego, falta de saúde, ó Pai. Ó Deus, tenha misericórdia dessas vidas. Que o Senhor possa ir com a tua providência ao encontro desses corações, fortalecendo, renovando, para a glória do teu nome, Senhor. Nos abençoe, ó Deus, nesse dia, que tudo que realizarmos, Senhor, seja motivo de glorificação do teu santo e poderoso nome. Ó Deus, nesse momento que nós estaremos meditando na tua palavra, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor possa, ó Deus, iluminar as nossas mentes e que o Senhor possa tocar aos nossos corações, para que tenhamos uma manhã, Senhor, cheios da tua presença. A oração que eu faço, com alegria, com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias no livro aí de Neemias, capítulo 13. Nós estamos hoje no último domingo do mês de abril, chegando à conclusão do livro de Neemias, no capítulo 13. E isso me alegra muito, né? Nós iniciamos esse livro e concluí-lo é uma vitória, é algo gratificante, é algo muito bom, porque nós podemos observar aí uma meta alcançada e, para a glória de Deus, quanto o Senhor falou e tem falado aos nossos corações, quanto o Senhor tem nos ensinado da sua palavra através desse livro do profeta Neemias, não é verdade? Hoje nós vamos fazer a exposição do capítulo de número 13. E o capítulo de número 13, irmãos, ele é um convite da parte de Deus para nós observarmos que a obediência
a palavra de Deus é uma questão de vida para aqueles que o seguem. Todos os momentos da nossa vida, nós precisamos estar obedientes à palavra do Senhor. A obediência, ela não pode fazer parte da minha vida apenas no período do dia ou numa fase da minha vida. A obediência à palavra de Deus precisa ser uma constante. E o capítulo de número 13 desse livro, ele vai nos mostrar justamente isso. O capítulo de número 13 vai nos revelar que, ao passo, no momento em que eu deixo de obedecer a palavra de Deus, no momento que eu deixo de conviver no meu dia a dia, no meu local de trabalho, em família, na igreja, sem observar, sem praticar a palavra de Deus, automaticamente eu passo a sofrer consequências do meu distanciamento da pessoa de Deus. E quando nós nos distanciamos da pessoa de Deus, nós também vamos automaticamente nos distanciar do nosso autoconhecimento e vamos nos distanciar das pessoas que estão à nossa volta. Então perceba que a desobediência à palavra de Deus, ela promove morte. Nós podemos observar isso de uma forma muito clara quando nós lemos o relato bíblico do início da criação do homem, e a partir do momento que o homem ele deixa de obedecer à voz de Deus, a partir do momento que ele toma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, come, e Eva dá assim o seu esposo também, eles estão ali em desobediência a Deus, o homem e a mulher, eles sofrem a morte, eles sofrem a separação de Deus, a separação de si mesmo, eles deixam de se autoconhecer, de se entender, e aí a gente percebe uma progressão de perdas múltiplas que vai acontecendo na vida do homem. E o capítulo 13 de Neemias, ele fala justamente isso. Eu creio que você leu ele algumas vezes durante essa semana, sabendo que hoje nós estaríamos concluindo esse livro, e você pôde observar que no capítulo de número 13, algumas questões vão acontecer totalmente contrárias à vontade de Deus, contrárias à palavra de Deus. Então, eu quero convidar você nesse momento, a partir dessa introdução que eu fiz rápida, a ler comigo do capítulo 13 de Neemias, do verso de número 1 até o verso de número 8, tá bom? Neemias capítulo 13, do verso 1 ao 8, diz assim: Naquele dia, leu-se no livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os Amonitas, os Moabitas, jamais entrariam na congregação de Deus, porquanto eles não tinham ido ao encontro dos filhos de Israel, levando pão e água. Antes, contrataram um falso profeta, Balaão, para amaldiçoar o povo de Deus. Porém, Deus converteu a maldição do profeta em bênção. Sucedeu, pois, que ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel todos os estrangeiros. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote, que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizeram-lhe uma câmara grande, onde dantes se guardavam as ofertas de manjares, do incenso, os utensílios e os dízimos dos grãos e do azeite, que se ordenava e se destinava aos levitas, aos cantores e aos porteiros, como também a oferta alçada
aos sacerdotes. Mas, durante tudo isso, eu, Neemias, não estava em Jerusalém, porque no ano 32 de Atarxerxes, rei da Babilônia, vim eu ter com o rei, mas ao cabo de alguns dias tornei a alcançar nova licença do rei, e voltei a Jerusalém, e observei o mal que o sacerdote Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus, o que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Amém? Então nós lemos aí Neemias capítulo 13, do verso 1 ao verso 8. E nesses 8 primeiros versículos do capítulo de número 13, nós podemos observar alguns pontos que Neemias está trazendo à tona, que Neemias está trazendo, está notificando, está informando do que estava acontecendo. Primeiro, nós somos informados que Neemias não estava presente em Jerusalém. Neemias havia ido ao encontro do rei Atarxerxes, ele já tinha concluído a obra do templo, ele precisava dar satisfação, sendo ele copeiro do rei Atarxerxes, né? Lembramos disso lá no capítulo de número 2, quando esse rei permite que Neemias volte para reconstruir. Neemias levou 52 dias para fazer a reconstrução de Jerusalém, e ele precisa voltar. Então, quando ele volta, a cidade está restaurada, o povo já está lá, habitando lá em Jerusalém. Ele restaurou o sacerdócio, os cantores, os levitas, ele restaurou tudo. E durante essa jornada que nós estamos aprendendo à luz do livro de Neemias, nós aprendemos e vimos que os oponentes estavam a todo momento atormentando e tentando atrapalhar a obra de restauração da casa de Deus. Neemias, ele vai agora sair para prestar conta ao rei Atarxerxes, e no momento que ele sai é que nós começamos a observar as questões que eu e você precisamos ter muito cuidado para que isso não se repita na nossa vida, para que isso não se repita na nossa família. Nós vamos observar, à luz desses 8 primeiros versículos, que Neemias faz um relato a partir do momento que ele volta, e ele vai encontrar que no dia que ele volta, ele faz o povo ler a palavra de Deus. Verso de número 1 começa dizendo para assim: naquele dia, leu-se no livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não jamais poderiam estar na congregação de Deus. E aí o relato bíblico vai falar para nós que, primeiro, eu e você precisamos entender que Deus nunca vai quebrar uma aliança feita conosco. Quem vai quebrar essa aliança sempre será o homem. Então, no capítulo 10, nós vimos o povo fazer uma aliança com Deus, desejando a presença de Deus, desejando a palavra de Deus, confessando os seus pecados, se arrependendo, se purificando. Deus aceitou aquela aliança, e isso é maravilhoso. Mas do capítulo 10 ao capítulo 13, nós encontramos os homens, o povo, quebrando essa aliança. Então isso precisa ser algo claro. Deus nunca vai quebrar uma aliança que fez com os seus filhos, mas nós, filhos, precisamos observar a lei do Senhor, precisamos meditar na lei do Senhor de dia e de noite, precisamos
guardar a palavra de Deus no nosso coração, para nós não pecarmos contra o nosso Deus. A palavra está a todo momento dizendo isso para nós. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Esse texto que está lá no livro do Salmo está dizendo para nós que sem a palavra de Deus é impossível nós caminharmos sem tropeçar, sem cairmos. Por isso a palavra de Deus precisa ser uma prioridade na minha vida, na sua vida. Quando eu e você entendemos isso, nós vamos perceber que na restauração que Neemias está fazendo, ele vai sempre enfrentar ataques externos, mas também ataques internos. Isso significa dizer que na aplicação dessa palavra aos nossos corações, porque eu preciso guardar a palavra de Deus no meu coração? Por que eu preciso estudar a palavra de Deus e viver de acordo com a palavra de Deus? Porque todos os dias inimigos externos e internos se levantarão para impedir o meu progresso como filho de Deus, como servo de Deus, como homem de Deus, como um pai que vai cuidar do filho e da esposa segundo a vontade de Deus. Então eu e você precisamos entender isso. O texto que nós lemos no verso de número 6 vai dizer para nós que de alguma maneira, no momento em que Neemias sai para ir ao encontro do rei Artaxerxes, vou dizer assim, é como se as portas de Jerusalém passasse por um afrouxamento. Neemias sai, ele é o líder, ele foi levantado por Deus para estar fazendo a restauração. Só que em todo o livro de Neemias que nós lemos e estudamos, nós observamos que Neemias nunca fez nada sozinho. Tudo que Neemias fazia, ele colocava pessoas ao seu lado. Ele colocava pessoas para estar aprendendo, para estar ouvindo, para estar vendo, para estar praticando conforme ele estava praticando. E é no momento que Neemias sai para ir dar relatório e cumprir com as suas responsabilidades diante do rei Artaxerxes, que a gente percebe que há um afrouxamento, há um distanciamento da palavra de Deus. E qual é a aplicação disso para as nossas vidas? Eu e você, independente do status que nós tenhamos na sociedade, independente do título que nós possamos receber na sociedade ou dentro da igreja de Cristo, eu e você precisamos ser liderados pelo Espírito Santo. E uma vez liderados pelo Espírito Santo, nós vamos passar a liderar aqueles que estão à nossa volta em amor, em submissão à pessoa do Espírito Santo. Neemias ter saído para prestar contas ao rei Artaxerxes não deveria ser uma possibilidade de afrouxamento, de distanciamento da palavra de Deus. Você e eu precisamos ser liderados pelo Espírito Santo. Nós temos a liderança eclesiástica, nós temos o pastor, nós temos diáconos, nós temos tudo isso, mas eu e você precisamos ser constantemente liderados pela pessoa do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque é o Espírito Santo de Deus que nos ensina a palavra. É Ele que está aqui conosco, habitando em nós, desejoso de nos guiar conforme a vontade de Deus, e não conforme as nossas próprias vontades, dos nossos próprios desejos. Terceiro, o que nós podemos perceber é que toda vez que nós quebramos a aliança com Deus, é porque nós deixamos a palavra de Deus. Então perceba, se eu tenho uma aliança e essa aliança é quebrada, o que eu preciso fazer para restaurar essa aliança? Eu preciso voltar para a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser, nas nossas vidas, um desejo constante.
A palavra de Deus é que vai restaurar. A palavra de Deus é que vai renovar. A palavra de Deus é que vai avivar-nos. É a palavra de Deus que vai nos guiar em meio a todo tipo de circunstância a qual nós estamos passando nos dias de hoje. Precisamos voltar para a palavra. E o texto bíblico, o capítulo 13, ele inicia dizendo isso. Naquele dia, o povo voltou-se para ler a palavra de Deus. Quando fala aqui do livro de Moisés, está falando sobre aquilo que Moisés escreveu em Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, o Pentateuco. Ali está a lei de Deus para o povo que ele estava formando, forjando segundo a sua vontade, segundo o seu coração. Quando nós entendemos isso, irmãos, que é praticamente um panorama daquilo que vai tratar esse capítulo de número 13 do livro do profeta Neemias, nós vamos perceber que do verso 1 ao 3, o que está sendo combatido ali por Neemias é um ecumenismo. E o que é o ecumenismo? É a gente entender que Deus, ele nunca proibiu a questão de mistura racial, mas Deus sempre proibiu e sempre vai proibir a questão da religiosidade, da religião mista. Por quê? Porque do verso 1 ao verso 3, você vai ver Deus falando a respeito dos amonitas e dos moabitas. E qual é o problema dos amonitas e moabitas? Que eles adoravam outros deuses. E porque eles adoravam outros deuses, eles vão comprar um profeta para que esse profeta pudesse amaldiçoar o povo de Deus. Do verso 1 ao 3, você vai observar que a tolerância com o mal é o que causa o rompimento, é o que causa a quebra da aliança que havia sido firmada. E quando nós vamos observar isso, você vai ver, por exemplo, um contemporâneo de Neemias escrevendo, Malaquias capítulo 2, do 1 ao 9, que os sacerdotes, porque Eliasibe era o sacerdote e ele era responsável de não permitir na ausência de Neemias. Ele era o responsável de dizer, olha, a palavra de Deus diz que nós não devemos nos misturar, nós não devemos ter outros deuses diante de nós, nós não devemos ter imagem de Deus diante de nós, nós não devemos nos curvar a outros deuses, como estudamos aqui na quarta-feira passada. Então Eliasibe, ele deixa de cumprir a aliança que uma vez foi ensinada através da palavra de Deus. E a partir desse momento, Neemias percebe que há uma mistura com aqueles que adoram outros deuses. Logo, há uma... O evangelho, a palavra de Deus está sendo corrompida, está sendo contaminada. E se se a palavra de Deus está sendo contaminada, tudo mais vai ser contaminado. A ética do povo vai ser contaminada, a moral do povo vai ser contaminada. Nós podemos observar no verso 3, por exemplo, que é essa mistura de outros deuses vai trazer um afastamento. Desde o início da palavra de Deus, você vai ler, e Deus nunca ordenou ao seu povo a se unir com outros povos pagãos, a fim de ganhá-los. Nunca, Deus nunca falou isso. Você pode estudar aí, ó, o livro de Êxodo, eu anotei aqui alguns versículos, 2 Coríntios 6,17, Apocalipse 18,4, todos esses textos vai falar sobre isso. Nós precisamos entender o motivo pelo qual nós devemos viver uma vida de santidade, uma vida que está totalmente voltada pela palavra de Deus. Hoje, infelizmente, muitas vezes você vai, algumas pessoas, né,
vão procurar uma igreja e não encontram a igreja. Elas encontram um mundo dentro da igreja. Por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos voltar àquela fé genuína. Nós precisamos voltar às doutrinas da palavra de Deus. Nós precisamos amar a Deus acima dos nossos próprios prazeres, das nossas próprias vontades. E hoje isso tem faltado no meio da igreja cristã. As pessoas, elas seguem a palavra de Deus, as pessoas seguem a igreja até o momento que não vai contrariá-las. Se contrariar a minha vontade, se contrariar o que eu penso, então eu deixo de ir à igreja. Queridos, não é Deus que se converte a nós, é nós que devemos nos converter, é nós que devemos sair dos nossos maus caminhos e ir ao caminho que é Jesus. É nós que precisamos entender que precisamos nos arrepender, pedir perdão. Deus nunca erra, Deus nunca vai errar. Então nós precisamos entender que hoje é um tempo de nós nos voltarmos para o Senhor. É um tempo de nós olharmos para dentro de nós e observarmos o que pode estar quebrado dentro do nosso coração. O que pode estar em desobediência diante de Deus. Isso é um autoexame feito não pelo próprio Felipe, mas pelo Espírito Santo de Deus, que habita em mim, pedindo a Ele que Ele possa mostrar, que Ele possa trazer à nossa memória, ao nosso conhecimento, aquilo que tem nos afastado da presença dEle, aquilo que tem feito com que a gente se torne algo que não traz prazer, ou alguém que não traz prazer ao coração de Deus. Dito isso, do verso 4 até o verso 8, onde nós lemos, nós vamos observar que uma vez que Neemias constata que o povo havia se afastado da palavra de Deus, automaticamente a casa de Deus vai estar sendo profanada, a casa de Deus vai estar sendo de alguma forma invadida por um culto estranho, vamos dizer assim. Por quê? Porque do verso de número 4 até o verso de número 8, na verdade o 9 também fala sobre isso, nós vamos perceber que o sacerdote Eliasibe, ele faz aliança, como diz aqui, Eliasibe, o sacerdote, verso 4, que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. Tobias, o mesmo Tobias que lá no início do capítulo 1, capítulo 2 e os demais capítulos, a todo momento que a gente via Neemias se colocando à disposição para restaurar, ele queria impedir, ele queria até mesmo intentar contra a vida de Neemias, que queria impedir. O sacerdote, aquele homem que era para estar ali, pregando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus para o povo, faz aliança com o inimigo. Aquele que tem o nome de servo do Senhor, está fazendo aliança com aqueles que são instrumentos de Satanás. E não só isso, ele vai colocar Tobias, o amonita, ele vai colocar ele dentro da casa de Deus. Olha que coisa absurda, irmãos. Olha que coisa abominável. Por isso a palavra de Deus vai trazer para nós o entendimento de que luz e trevas não fazem aliança. Onde há trevas, quando a luz chega, toda a treva é dissipada.
Então nós precisamos entender o que essa palavra está trazendo para nós de entendimento. É que ou eu e você somos filhos de Deus, e como filhos de Deus nós vamos nos manter firmes à palavra de Deus. Nós vamos nos manter em uma vida constante de santidade. Nós vamos manter nossas vidas constantemente de acordo com a palavra de Deus. Ou então nós estaremos sendo usados como instrumentos de Satanás. Eliasibe ali foi um instrumento de Satanás para que a casa de Deus fosse profanada. E qual é a questão? É que quando a casa de Deus é profanada, quando Eliasibe permite que Tobias agora viva dentro da casa de Deus, você vai observar os próximos versículos que nós vamos ler, é que tudo na casa de Deus deixa de funcionar. Tudo na casa de Deus para de funcionar. O verso de número 9 em diante diz assim para nós: e ordenou, o verso de número 9 vai dizer que Neemias ordena a purificação das câmaras e torna a trazer ali os utensílios da casa de Deus com as ofertas de manjares e o incenso. Ou seja, as ofertas foram paradas. A casa de Deus, que era uma casa vívida, onde havia presença de Deus e a presença das pessoas cultuando a Deus, parou. Por quê? Porque agora aquela casa estava profanada. Eliasibe e Tobias, eles retinham os dízimos. O verso de número 10 vai dizer que Neemias percebe que o quinhão, ou seja, aquilo que os levitas, aquilo que era parte para os cantores, para os levitas, não estava sendo entregue a eles. E por isso eles tiveram que fugir para os campos. Fugir para os campos para conseguir sobreviver. O que nós estamos aprendendo é que quando eu e você abrimos as portas da nossa casa, quando eu e você permitimos que o inimigo entre na nossa casa, e quando eu falo nossa casa, eu não estou falando só da casa física, estrutura, não. Nós sabemos que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Então, se eu sou o templo do Espírito Santo de Deus, não pode haver espaço para o inimigo na minha vida. Ou a minha vida é templo habitável do Espírito Santo de Deus, ou não é, porque ele não divide esse espaço com ninguém. Então, o que Neemias está nos ensinando a respeito do que aconteceu na estrutura física em Jerusalém, compete nós entendermos isso sobre a nossa igreja local, Primeira Igreja Batista de Jardim Olavo Bilac. Isso nos faz pensar a respeito das demais igrejas que estão ao nosso redor, mas acima de tudo, pensar sobre a minha vida, sobre o meu corpo como templo do Espírito Santo de Deus, sobre a minha pessoa sendo eu membro do corpo de Cristo. E entender isso, irmãos, faz muita diferença. Por quê? Porque nós não podemos fazer aliança com aqueles que adoram a Satanás. Nós não podemos fazer aliança com aqueles que servem a Satanás. Não há aliança, não há comunhão. Esse texto também vai nos ensinar a respeito de termos entendimento que a nossa obra sobre a face da terra é fazer a vontade de Deus. Quando o Senhor Jesus ele encontra-se com aquela mulher adúltera no poço de Jacó, em João capítulo 4, você vai observar o Senhor Jesus, ele chega ali, ele se assenta sobre aquele poço e ele pede água, porque ele está cansado, ele está com sede. Mas quando os seus discípulos retornam,
a presença dele, que eles haviam ido à cidade comprar alimento e provavelmente também algo para o Senhor Jesus beber, e eles veem toda aquela conversação que está acontecendo entre a samaritana e a pessoa de Jesus. O Senhor Jesus vai dizer para eles que a comida dele é fazer a vontade do seu Pai. O que eu aprendo com isso? Que isso tem a ver com aquilo que nós estamos lendo em Neemias. É que eu e você, como membros do corpo de Cristo espalhados sobre a face da terra, precisamos entender que a vontade de Deus precisa ser soberana sobre as nossas vidas. Eliasibe, o sacerdote, colocou as suas vontades, o seu parentesco, colocou os seus benefícios próprios à frente da vontade de Deus, daquilo que Deus tinha proposto para a sua vida. E porque ele faz isso, ele é disposto, ele é retirado do seu posto, ele é deposto do seu ministério sacerdotal. O que significa isso? Significa dizer que quando eu e você não nos voltamos para a palavra de Deus com desejo de obedecer a palavra de Deus, é retirado de nós a autoridade de sermos a imagem e semelhança de Deus sobre a face da terra. Quando eu e você não cumprimos a vontade de Deus, nós estamos totalmente distorcidos de quem é Deus. Nós não podemos refleti-lo sobre a face da terra. Por isso, nós estamos vivendo um tempo de tanta tristeza, um tempo de tanta angústia, um tempo de tantas perdas. Mas se eu e você temos meditado na palavra do Senhor, se eu e você estamos buscando ser a semelhança de Deus sobre a face da terra, tenha certeza, Deus vai colocar sempre um hino de louvor nos seus lábios, para consolar, para confortar, para animar aqueles que estão sofrendo perdas. Eu e você, como povo de Deus, sabendo do que a palavra tem nos ensinado, sabendo que a palavra diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriariam, sabendo que nos últimos dias as dores, as aflições, elas vão aumentar, nós não deveríamos ser pegos de surpresa. Isso não deve nos amedrontar, isso deve nos alegrar. Por quê? Porque a vinda, a volta do nosso Senhor para buscar a sua noiva está próxima. E qual é a problemática disso? É que os sacerdotes, que hoje somos nós, porque Cristo, quando ele se entrega na cruz do Calvário, o véu é rasgado, o sacerdócio universal então está proposto a nós. As pessoas, aqueles que se dizem cristãos, estão se afastando da presença de Deus. Agora, mais do que nunca, é tempo de nós nos doarmos, de nós apregoarmos o ano aceitável do Senhor. Agora, mais do que nunca, é tempo de nós avançarmos, de falarmos que Deus nos ama, que Deus quer salvar, que Deus quer curar, que Deus quer libertar. E as pessoas estão dormentes, se trancafiando dentro das suas casas com medo da Covid-19, com medo de morrer, como se não tivessem entregue as suas vidas a Cristo Jesus, como se Cristo não fosse o detentor da sua vida. Deixa eu falar uma coisa para você, querido, que me acompanha nessa manhã de domingo: a morte não tem poder sobre a sua vida. A morte não tem poder sobre a sua vida. Quem tem poder sobre a sua vida chama-se Jesus Cristo, se é que Ele de fato é Senhor da sua vida. A grande problemática é que muitas pessoas querem a salvação de Jesus, mas não querem o senhorio de Jesus. E eu já ensinei isso algumas vezes lá na minha igreja local, onde Deus tem permitido eu ensinar a sua palavra, é que Deus enviou o seu Filho amado na cruz do Calvário para que Ele seja Senhor das nossas vidas. E porque Ele é Senhor das nossas vidas, Ele é Salvador das nossas vidas. Você não consegue ter a salvação de Jesus se Jesus não é o Senhor da sua vida.
E se Jesus é Senhor da sua vida, você vai entender que aquilo que Ele falou para os seus discípulos se aplica a nós. O nosso Senhor veio ao mundo e o que foi oferecido a Ele foi perseguições, foi ser chamado de mentiroso, de falso profeta, de Beelzebul. O que o nosso Senhor Jesus foi chamado sobre a face da terra foi de caluniador, de beberrão, de comelão. O presente que ele recebeu foi uma cruz, foi uma coroa de espinhos e uma das piores mortes da sua época. E se ele é Senhor e recebeu isso, você como servo precisa estar preparado para receber coisas bem piores. Por isso, no Sermão do Monte ele vai dizer que quando nós formos perseguidos, quando nos maldizerem, quando tentarem contra a nossa vida para nos matar, isso deve promover para nós alegria e não medo. E a pergunta que eu faço para você, sacerdote, é: como está a sua vida? Você está se aliançando, você está fazendo aliança com aqueles que adoram a Satanás, com aqueles que servem a Satanás, ou você está firmado na palavra do Senhor? Você está pronto a morrer para que outras vidas possam conhecer a Cristo Jesus como Salvador, ou você está acomodado dentro da sua casa, com medo de sair, com medo de viver, com medo até de respirar? Porque a palavra de Deus diz que quando o Senhor Jesus toma conta do nosso coração, da nossa vida, todo medo é lançado fora. Todo medo é lançado fora. Então você não tem que viver com medo. Você precisa ser um sacerdote que vive de acordo com a palavra de Deus, que não profana o templo habitável do Senhor, que não vai fazer com que a sua vida seja uma vida vivida por seu bel prazer, para suas próprias vontades. Entender isso é perceber o que o capítulo de Neemias está dizendo para nós, do verso 4 até o verso de número 9 em diante. Neemias chega ali e ele começa a colocar para fora os móveis de Tobias, ele começa a falar para o povo: olha, vocês fizeram uma aliança com Deus. E quando você faz uma aliança com Deus, se você quebra, você tem que voltar para a palavra de Deus. E voltar para a palavra de Deus, irmãos, é constatar os nossos erros, porque a palavra de Deus é inerrante, é infalível. Então, conforme aquele povo volta para ler a palavra de Deus, eles vão ver na palavra de Deus que Deus está desde o início dizendo: vocês não podem ter outros deuses diante de mim. E se você vai casar com uma pessoa, se você vai fazer uma aliança, um parentesco com uma pessoa que serve a outro Deus, automaticamente a sua vida religiosa estará sendo contaminada. Automaticamente a sua vida moral estará sendo contaminada. E se sua vida está sendo contaminada religiosamente, moralmente, saiba, você está vivendo em pecado diante de Deus. Porque Deus não aceita outro Deus além dele. Ou ele tem o primeiro lugar na sua vida, ou ele não está na sua vida. É dessa forma. A Bíblia não mostra, não nos ensina, não nos dá parâmetro para um subterfúgio, para um caminho um pouco mais flexível. Não existe isso. A palavra de Deus diz que a nossa palavra, assim como a dele, deve ser sim, sim ou não, não. O que passar disso é procedência de Satanás. Aquilo que fica em duplo pensamento, em duplo sentido, aquilo que quer, sabe, não, uma hora eu sou da igreja, mas outra hora eu não sou tão cristão assim, uma hora eu sigo a palavra de Deus, outra hora eu não sigo. Isso é Satanás, que quer colocar dúvida, que quer dizer para você que há sempre uma outra possibilidade. Foi assim com Eva e continua sendo assim nos nossos dias. Caminhando já lá para o meio final da nossa exposição,
nós vamos perceber que quando nós não seguimos a palavra de Deus, o que vai acontecer é com que os obreiros, aqueles que estão a serviço de Deus, deixem de executar a vontade de Deus, e aí nós criamos um prejuízo muito grande. Por quê? Porque, querendo ou não você, a palavra de Deus nos ensina que há uma grande nuvem de testemunhos que estão com uma expectativa imensa sobre as nossas vidas, sobre a manifestação dos filhos de Deus. Então as pessoas estão olhando para esse caos que nós estamos vivendo em meio à Covid-19, que já vai para mais de 1 ano e 2 meses, e eles estão olhando com a expectativa de que os filhos de Deus possam manifestar-se em meio a esse caos, trazendo restauração, manifestar-se em meio a esse caos, trazendo bonança. Só que aqueles que dizem ser filhos de Deus estão talvez mais submersos por esse caos do que aqueles que não são. Infelizmente, quantas pessoas que estão em meio a essa situação calamitosa que nós estamos vivendo e que foram acometidos por essa doença pela Covid-19, perderam o norte. E hoje muitos desses tipos de pessoa têm Deus como assim, eu acho que Deus não é tão poderoso assim, porque afinal de contas Ele não me livrou da Covid-19. Deus não tem tanto poder assim, porque, querendo ou não, meu marido, minha esposa, meu filho, meu pai, minha mãe, meu tio, sabe, é um entendimento tão errado da palavra de Deus, tão falho da palavra de Deus, porque você vai olhar para o texto bíblico, todos os textos bíblicos vão nos ensinar que Deus nunca privou os seus servos de padecerem, de sofrerem. Então você vai pegar todos os discípulos de Jesus e você vai ver que aquele que teve uma morte talvez um pouco mais amena foi João, que foi colocado, exilado lá na ilha de Patmos para ficar sozinho, para morrer lá de frio, de fome. Você vai olhar, por exemplo, para Daniel, no livro de Daniel, e vai ver que Daniel foi lançado na cova de leões, Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. E a gente quer viver um romantismo cristão que não existe. O que nos espera é espada, é prisão, é morte, é perseguição. Então nós precisamos entender que eu e você, como obreiros de Cristo Jesus, nós precisamos viver fielmente. Por quê? Porque quando Neemias chega do verso 10 até o verso número 14, e ele observa tudo aquilo que está acontecendo, o que ele vai constatar? Os cantores foram embora, os levitas foram embora, o povo deixou de dar o dízimo, o povo deixou de entregar as suas ofertas na casa de Deus. Por quê? Porque o povo viu o sacerdote se aliançando com a pessoa de Satanás, com instrumentos de Satanás. Por isso eu falo que o prejuízo é muito grande. E quando eu falo de aliança, irmãos, nós estamos fazendo aliança no sentido de cosmovisão, de visão do mundo. As pessoas estão com a visão mundana. Eu quero o meu bem, eu quero aquilo que me alegra, e o resto eu não estou nem aí para o que vai acontecer, e não é isso que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos ensina que nós estamos aqui para nos contentar em termos o pão e a água. E se temos o pão e a água, nós precisamos nos alegrar no Senhor pelo pão e a água e fazermos a obra dele. Mas nós não nos contentamos com o pão e a água. Nós queremos o filé mignon. Nós queremos a carne de primeira. E para termos o filé mignon, a carne de primeira, nós deixamos de viver o propósito de Deus para viver os nossos próprios propósitos.
Uma pergunta que não para na minha cabeça é: quantos de nós pais, quantos de nós tios, quantos de nós avós financiamos para os nossos netos, para os nossos sobrinhos, para os nossos filhos a ida dele ao seminário, a ida dele numa viagem missionária para ele pregar a palavra? Quantos de nós financiamos um curso de hebraico ou de grego para que os nossos filhos, netos, sobrinhos possam aprender a ler a palavra de Deus nos seus originais e retirar dali conteúdos maravilhosos? Quantos? Mas quantos de nós pagamos curso de inglês, curso de francês? Quantos de nós pegamos empréstimos para financiar faculdades, para conseguir os canudos da terra e continuarmos produzindo leigos do céu? Quando eu falo de fazer aliança com Satanás, é entender que Satanás, quando ele está tentando a Jesus no deserto, após a volta de Jesus do deserto dos 40 dias, ele está dizendo: olha Jesus, está vendo? Todos esses reinos, todas essas riquezas, eu posso dar tudo isso para você. É só você se prostrar e me adorar. E infelizmente, muitos de nós estamos prostrados, adorando a Satanás, fazendo com que os nossos filhos, com que os nossos netos, com que os nossos sobrinhos se dediquem para todas as coisas do mundo, para que eles sejam bem-sucedidos no mundo, para que eles tenham um bom dinheiro, uma boa casa, um bom carro, mas que eles nunca conheçam a Deus. Crianças que desde cedo já sabem falar o inglês, mas nunca entenderam o propósito de jejum e oração. Quando eu falo de profanar a casa de Deus, eu não estou falando só a respeito do que o sacerdote fez. Eu estou falando do que nós estamos fazendo hoje. Como eu falei, intitulei essa mensagem de hoje, nessa manhã, a respeito do capítulo 13, obediência é uma questão de vida. E quando eu falo obediência, eu falo numa escala de obediência a Deus. E quando você aprende a obedecer a Deus, você vai aprender a obedecer a sua palavra. Quando você aprende a obedecer a Deus e a sua palavra, na palavra de Deus vai dizer para você obedecer o seu pai e a sua mãe, para que se prolongue o seu dia sobre a face da terra. E sabe o que nós mais somos noticiados nos nossos dias? Da desobediência a pais, a mães, às autoridades. A palavra de Deus, então, nem se diga. E o que nós vemos? Cada vez mais pessoas jovens morrendo, não só no sentido de morte física, estou falando de morte espiritual, estou falando da separação de Deus, da separação do seu próximo. Como o Senhor Jesus vai resumir os 10 mandamentos em 2: amarás o Senhor teu Deus de toda a sua alma, de todo o seu coração, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E sabe por que a gente não vê isso? Porque Deus é amor. E se nós não voltamos para Deus com o nosso pensamento e coração para reconhecer o amor que Ele tem sobre as nossas vidas, nós não conseguimos amar mais ninguém. Nós não amamos a Deus, nós não o obedecemos, nós não amamos o nosso próximo, e muitas vezes nós fazemos coisas, nós praticamos coisas que refere-se ao nosso a nossa total falta de conhecimento do que é o amor. Neemias está rebatendo isso. O povo, no verso de número 15 ao 22, vai deixar de guardar o sábado. E muitas pessoas olham para essa guarda do sábado no entendimento que aquele dia era o dia separado para não fazer nada. Isso não é verdade. Aquele dia é o dia consagrado para você louvar a Deus, para você se voltar a Deus, para você
fazer as suas orações. Não é que nos outros demais 6 dias você não fizesse, mas é que aquele dia você ia realizar só aquilo que é vontade de Deus. Naquele dia você não trabalha, naquele dia você não vende, naquele dia você não lucra, porque naquele dia você reconhece que todas as coisas que têm acontecido na sua vida é Deus trabalhando em seu favor. No mundo que nós vivemos hoje, um mundo global, de informação rápida, você está trabalhando o tempo todo. Talvez você esteja com a tela do seu monitor, do computador, na mensagem e ao mesmo tempo fazendo algum trabalho pelo celular. E aí a gente volta lá no início. Será que Deus está em primeiro lugar das nossas vidas? Será que Ele tem total atenção sua e minha desde que começou os cultos através das lives? Por que que nós conseguimos parar durante 2 horas nosso culto que nós prestamos a Deus no domingo à noite de 6 às 8 da noite? Porque ali você consegue parar e porque na sua casa não? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que o culto que você presta na sua igreja, na sua igreja local, presencialmente, não deve ser diferente do culto que você presta a Deus presencialmente todos os dias? Porque a palavra do Senhor diz que nada nem ninguém pode nos ausentar da presença de Deus. Nem o mais alto cume, nem o mais profundo abismo, nem as profundezas do mares, nada pode nos tirar da presença de Deus. Ele conhece todas as coisas, Ele vê todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas. Sabe, irmãos, eu olho para o capítulo 13 de Neemias e eu percebo que o povo estava vivendo em opróbrio, o povo estava sendo envergonhado, era motivo de chacota. Deus restaura tudo e o povo não consegue ter um coração grato diante de Deus. O problema não é olhar só para o livro de Neemias, o problema é olhar para a minha vida. O problema é você olhar para a sua vida e de repente você se deparar que Neemias, que foi um profeta levantado por Deus, escreveu isso há tantos anos, tantos milhares de anos atrás, e parece que você continua vivendo a mesma coisa que o povo viveu. No momento você se alegra pela presença de Deus, mas num momento muito rápido você se volta novamente contra Deus. Num momento muito rápido você se esquece de tudo que Deus fez, de tudo que Deus tem feito na sua vida, e você faz alianças que são abomináveis, alianças que promovem desobediência à vontade de Deus. Quero terminar esse capítulo de número 13 dizendo para você, meu querido irmão, minha querida irmã, que a restauração, ela vai depender sempre, a restauração para as nossas vidas vai depender sempre de um líder comprometido com Deus. E quando eu falo de restauração sendo efetuada da forma que Deus quer, eu não estou colocando a minha pessoa como pastor, mas também não estou me ausentando disso. Como pastor da primeira igreja batista em Jardim Olavo Bilac, eu sei que é o meu compromisso diante de Deus, eu sei que essa é a vontade de Deus, para que nós possamos estar a todo momento voltados, comprometidos em obediência à palavra de Deus. Mas o tempo que eu tenho com vocês durante a semana é muito pouco. São essas poucas horas agora pela manhã, que normalmente chega aí a 1h, 1h15. E em breve nós estaremos retornando aos nossos cultos presenciais. E à noite, as 2 horas que nós temos ali, de 6 às 8 da noite. Eu não sou ingênuo de pensar que eu consigo liderar vocês em 4 horas por semana. Eu estou falando especificamente de você. Você precisa ser um líder comprometido com Deus e com a sua palavra. Você precisa ter desejo pela palavra de Deus.
Quanto mais desejo você tiver pela palavra de Deus, pela pessoa de Deus, menos desejo você terá pelas coisas do mundo. Menos desejo, menos olhos atentos você vai ter pelas coisas desse mundo. E é somente assim que nós teremos uma vida restaurada. Eu creio, irmãos, que esse livro que nós estamos findando hoje, de Neemias, é um grande convite. Há muita coisa que precisa ser restaurada. Restaurada na minha vida, na sua vida, na minha casa, na sua casa. Restaurada na nossa igreja. Há muita coisa que precisa ser restaurada no nosso convívio social. Há muita coisa que precisa ser restaurada na nossa bilac, no nosso bilac ali, na rua Juruena. Mas nunca pense que Deus quer restaurar lá fora, os de fora. Neemias capítulo 13 está falando para os judeus cristãos. Neemias capítulo 13 está falando para mim, para você. Não pense em restaurar uma pessoa se você não estiver restaurado. Não pense, não deseje querer liderar pessoas se você não é liderado pela pessoa do Espírito Santo de Deus. Não queira e não deseje orar por outras pessoas se você não tem uma vida de oração por você, pelos seus pecados, pelos seus erros, pelas suas desobediências. Não pense em ler a palavra de Deus e pregar a palavra de Deus para uma pessoa estranha se você não permite o Espírito Santo de Deus apregoar o ano aceitável dele ao seu coração todos os dias. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa nessa data, nesse dia, entender que Deus está convidando a você, está convidando a mim a sermos os novos Neemias. Ser os Neemias que em meio à Covid-19 se colocarão de pé. E se colocarão de pé não só diante de homens, mas diante de Deus, para serem instrumentos de restauração. E a primeira restauração que Neemias faz não é de Jerusalém, é a sua restauração diante de Deus, orando, confessando que havia esquecido o povo de Deus, que havia esquecido que Jerusalém é o lugar que Deus escolheu para habitar, para fazer o seu nome ser reconhecido, para fazer de Jerusalém a cidade da adoração, a cidade de culto ao seu nome. Não se esqueça que Deus está chamando você nesse dia para você ser a Jerusalém habitável por Deus e que Ele possa ser reconhecido na sua vida como o único Deus da sua vida. Feche seus olhos. Eu quero orar por mim, eu quero orar por você, eu quero orar pela Igreja de Cristo espalhada sobre a face da terra. Que nós possamos estar com os nossos ouvidos sensíveis, que nós possamos estar com os nossos corações abertos para sermos os novos Neemias do tempo presente, colocando as nossas vidas em risco, assim como Neemias colocou, deixando o palácio do rei, deixando o local de conforto para ir ao encontro daqueles que precisam ser restaurados, mas somente depois de colocarmos as nossas vidas para serem restauradas diante do altar do Senhor. Pai, nós te agradecemos por essa manhã dominical que o Senhor nos concede. Te agradecemos pela tua palavra, que é uma palavra tão poderosa, Senhor, tão maravilhosa, que nos constrange em revelar o seu amor, que nos constrange em revelar que o Senhor jamais quebrou uma de suas promessas, uma de suas alianças conosco. E que todas as vezes, Senhor, que nós nos corrompemos, que todas as vezes, ó Deus, que nós desobedecemos a sua palavra, o Senhor sempre levantou homens valorosos que, ó Deus, transmitiram a sua palavra com amor, com alegria, ó Deus, para nos converter dos nossos maus caminhos e nos voltarmos a Ti, ó Deus, com arrependimento,
quebrantamento, ó Deus, e buscando a tua face, face essa de amor, face essa de misericórdia. Deus, perdoe os nossos pecados, as nossas falhas. Perdoe, Senhor, se não temos nos colocados, ó Pai, como filhos obedientes diante do teu altar. Perdoe, Senhor, se não temos sido os Neemias, Senhor, do tempo presente, para sermos, ó Deus, instrumentos de restauração, de reedificação. Por isso, nessa manhã, ó Pai, junto a esse povo que tem te acompanhado através dessa live, Senhor, acompanhado a exposição da tua palavra, eu peço, perdoe, Senhor, os nossos pecados, perdoe as nossas omissões, perdoe as nossas desobediências, Senhor. Perdoe tudo aquilo que temos realizado, ó Pai, e que seja contrário à sua vontade. Perdoe se não temos dado o nosso coração somente a Ti. Perdoe se não temos dedicado as nossas forças, o nosso entendimento, a nossa sabedoria para, ó Deus, o cumprimento da Tua vontade nas nossas vidas e através das nossas vidas. Ó Deus, dai-nos um coração, Senhor, ensinável. Coloque, ó Deus, a nós sensibilidade no ouvir e no praticar a Tua palavra. Que nós possamos, ó Deus, colocar as nossas vidas com sinceridade diante do Teu altar, para sermos restaurados pelo Senhor, para sermos purificados pelo Senhor, para sermos restaurados pela Sua palavra e guiados, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito, Deus Todo-Poderoso, que tem habitado em nós, eu creio nisso, para, ó Deus, concretizarmos o Teu querer sobre as nossas vidas, para concretizarmos, ó Deus, a obra de restauração que o Senhor quer fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Se conosco, ó Deus. Sem Ti nada podemos fazer. Nós somos dependentes do Senhor e queremos, ó Deus, nesse tempo a qual nós estamos inseridos, se o Senhor tem nos mantido com vida, se o Senhor tem nos mantido sobre a face da terra, é porque o Senhor quer nos usar e quer nos usar para a glória do Teu nome. Deus, tire de nós tudo aquilo, Senhor, que tem impedido o Teu agir através das nossas vidas e nas nossas vidas, Senhor. E nos renove, e nos enche do Teu Espírito Santo, nos enche, Senhor, de desejo pela Tua palavra, por obedecer a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, é essa oração que eu lhe faço, em nome do Teu Filho amado Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Amém, queridos. Que Deus possa abençoar a sua vida. Eu quero fazer aqui um convite para você, um convite muito especial. Hoje à noite, às 18 horas, nós estaremos lá no nosso templo, na Primeira Igreja Batista, em Jardim Olavo Bilac, Rua Juruena, número 393. Estaremos lá adorando a Deus, louvando ao Senhor, buscando o Senhor enquanto Ele pode ser achado por nós. Esteja conosco, convide pessoas, convide amigos para estar presentes. Nós estamos com todo o amparato necessário. Temos máscara, temos álcool em gel. Mais do que isso, o Espírito Santo de Deus está presente. O Senhor tem falado grandemente aos nossos corações. A cada domingo que nós estamos ali nos reunindo, louvando a Deus, como temos sido alimentados pela palavra de Deus, como tem sido bom, como tem sido renovador e fortalecedor para nós. Esteja conosco às 18 horas. Fica o nosso convite. Um bom domingo em nome de Jesus.